Olá, como você está? Como vocês estão? Faz já uns dias que não faço vídeo, né? Mas vamos fazer, com fé em Deus, nós vamos tocar para frente isso. Se for para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Ilumina a nossa mente e nosso coração dessa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Limpa a mente e o coração dela, que a palavra possa penetrar no fundo do seu coração, que ela não seja enganada para tudo quanto é vento de doutrina, meu Deus, e fique firme na tua palavra. Como diz Tiago 1, 21, 22, Senhor, ele diz: tirai do vosso coração toda a malícia, prestai atenção a essas palavras que podem salvar as vossas almas, a esta palavra que é de Deus, que pode salvar as suas almas. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Gente, como eu comentei da última vez, nós vamos falar algumas coisas que os evangélicos às vezes falam tanta coisa torta, né? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, o pessoal fica até confuso de tanta coisa diferente. Por exemplo, tem um pessoal que fala que quando a pessoa morre, ela fica dormindo. Para começar, a alma não dorme, o espírito não dorme. Então é isso que nós vamos falar, sobre a alma imortal que Deus criou. O espírito humano, alma e corpo, né? Deus fez o homem do barro, a carne nossa aparência física. E fala a palavra de Deus, que aí Deus soprou do seu espírito, uma fagulha do espírito de vida, do espírito dele, do Espírito Santo. E aí a junção dessa carne com esse espírito, fez um terceiro, que é a personalidade da pessoa, é a alma, a individualidade da pessoa. Nós somos, e o próprio Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas diferentes. E nós somos uma pessoa só com três dimensões diferentes, né? Porque não somos três pessoas. Minha alma não age sozinho, meu corpo também não age sozinho, meu espírito não age sozinho. Não sei lá do outro lado, em outra dimensão, no reino de Deus, né? Mas aqui na terra não é assim não, é uma unidade. Os três estão intrinsecamente ligados, né? Então eu vi um pastor muito famoso aí, tem milhões de seguidores e milhões de views, milhares de views por vídeo que ele faz, né? Uma pessoa até inteligente, gostei dele, tem um coração bom, tudo, mas parece que ele foi doutrinado, cresceu, né, numa igreja evangélica protestante que saiu de um racha lá em 1844 da Igreja Batista, depois daí formou a Adventista, depois saiu a Torre de Vigia. Então ele acha, é muito inteligente, ele estudado, conhece bastante de várias igrejas. E outro dia eu vi um vídeo dele, ele tem algumas coisas que a gente até aprende com ele, né? Porque ele conhece hebraico, aramaico, algumas coisas, mas daí ele erra nisso, ele fica se torcendo para não ser talvez comungado pela igreja dele, pela família, foi criado nisso, né? Então ele acha que a alma fica dormindo, que a alma vai ressuscitar depois, acredita que as almas vai ser destruída, que não tem inferno, que não tem diabo, né? Ele acredita que tem o demônio sim, mas eles não acreditam eles acreditam que vão ser destruídos os maus depois queimados, e não é isso que a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. Já pensou um pai dar livre-arbítrio para o filho e fala assim: meu filho, se você quiser ir embora, você vai embora, se você quiser ficar com o pai na fazenda, você fica. E é o livre-arbítrio, né? Mas daí o outro fala: não pai, um fala: eu quero ficar. Muito bem, filho bom e fiel, fica aqui do meu lado, então você vai ter todas as benesses aqui, vai me ajudar, vai trabalhar, prosperar e vai receber herança depois. Aí o outro fala: não pai, eu quero ir embora, que eu vou seguir minha vida, eu tenho o meu jeito, o senhor tem o seu jeito. Aí o pai fala: pega e mete um chumbo, mata ele, destrói ele. É correto isso? Então, será que ele tão inteligente, entre aspas, não entendeu isso? Quer dizer, aí o diabo não quis seguir a Deus, Deus vai destruir ele? Não, ele se destrói sozinho, o reino de Deus é de trevas, de sofrimento, o Satanás ele sofre muito, porque ele rebelou e tem essa angústia no coração, ele amava muito a Deus, mas se rebelou, achou que poderia ser como Deus. Lá a Bíblia explica isso, né? Mas são mistérios, muitos mistérios grandiosos que nós não compreendemos, nossa mente não tem capacidade para compreender isso, basta que nós aceitemos o que o Senhor Jesus fala, aqueles que são cristãos, né? O Senhor Jesus, João 14,6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então não tem outro caminho, tá bom? Mas vamos lá para o tema rapidinho, para não ficar longo o nosso vídeo. Quem sabe um dia nós fazemos um mais longo daí de estudo, né? Então eu vou ler os trechos da Bíblia aqui rapidinho e já fica aí para vocês anotar depois, né? Se quiser ir anotando, apesar que eu vou ver se eu deixo na descrição embaixo depois desse trecho bíblico. Então alma, porque a alma, a palavra alma ali, Jesus até fala um trecho lá que ele fala assim: quem quiser salvar a sua vida, a sua alma, perdê-la-á, quem quiser salvar, quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á, entendeu? Então ali tem um troco de palavras, as pessoas não entendem. Jesus não está falando da sua vida carnal, porque todos nós morremos, depois do pecado de Adão, todos morremos. Teve uns 3 ou 4 aí na Bíblia que não morreram.
que foram arrebatados, né? Transfigurados e arrebatados, desde Enoque, né? Elias, talvez Moisés, a mãe de Jesus, né? Que ninguém sabe onde está o túmulo dela, né? Nos ossos dela. O apóstolo São Pedro sabemos que está em Roma, os ossos, Paulo também está em Roma, e outras pessoas que morreram lá daquela época também está preservado o túmulo. Mas então alguns subiram, foram arrebatados, né? Transfigurados e arrebatados, como fala do arrebatamento que Jesus falou que vai ter mais para frente, aí no final dos tempos vai ter novamente um arrebatamento. Só que as pessoas vão ser purificadas aqui no ferro e fogo, né? Então, gente, aqui, ó, vamos lá. Então diz assim, então tem aquele sentido de alma e vida. Jesus está falando de coisa sobrenatural, está falando da alma, né? Está batendo o reflexo da lâmpada aí. Mas dá para vocês entenderem, tá bom, né? Então Deus está falando, Jesus está falando de, ali existe um troco de palavra, que usava a mesma palavra para alma e para vida, né? Então você tinha que explicar direito, tanto é que quando Jesus lá fala Lázaro morreu e tal, e Jesus vai falando para eles, não, mas nós vamos lá, nós vamos acordar ele, porque também havia uma confusão com a palavra morte, com dormir, e é isso que esses também eles confundem isso, que fala que a alma fica dormindo, né? Que eles precisam ver a raiz da palavra. E aí Jesus falando para eles, até os apóstolos entendido que ele estava dormindo, o Lázaro. Aí um dos apóstolos falou, vamos lá, vamos acordar ele. Aí Jesus teve que rasgar o verbo e usou talvez a palavra morte, mas com ênfase, e outra palavra para ele entender. Jesus falou, não, ele morreu, Lázaro morreu, né? Lázaro morreu. Jesus teve que usar outra palavra para os apóstolos entender, porque havia a mesma palavra para dois sentidos. Então aqui, ó, e aí eles confundem isso e acham que a alma fica dormindo. A alma não dorme, o espírito não dorme. Então diz assim, né? Olha lá, vê aí, ó, lá no sentido de vida, a palavra alma no sentido de vida, está lá em Levítico 17:11, no sentido de vida. E você vê, eles falam tanto a respeito disso, eles gostam muito de pegar o Antigo Testamento, parece que eles estão na Antiga Aliança, em vez de entrar na Nova, né? Lá, Levítico 17:11. 17:11, Levítico, vamos lá abrir. Ó, vou abrir rapidinho e vou ler para vocês os trechos. Então, no sentido de vida, a alma falando no sentido de vida, é quando Deus fala de animal, que animal não tem a alma, né? Não tem a consciência igual ao ser humano, não tem a consciência de si mesmo como o ser humano tem. Então tá lá, alma, 17:11, ó. Pois, aí ele fala assim, ó, pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas. Tá vendo? Porque é pela alma que o sangue expia. É pela alma que o sangue expia. Aí está falando de qual alma? É lógico que depois teve que vir o sacrifício perfeito, que era do Senhor Jesus. Aí está falando assim, ó. A todo israelita, a todo estrangeiro que habita no meio deles e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele. Espécie de sangue o quê? Eles comiam sangue humano? Não, é sangue de animais. Né? Voltarei minha face contra ele, exterminarei do seu povo, pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar. Então eles faziam aspersão, quando a pessoa pecava, havia um paliativo para a pessoa não pagar o preço daquele pecado, que não tinha Jesus ainda. Então Deus permitiu matar um animal, que o preço do pecado é a morte. Então matava um animal em expiação para a pessoa ficar purificada, e jogava aquele sangue, despejava, aspergia, né? Então, ó, tá vendo? Alma no sentido, é isso que eles pegam, o pessoal de algumas seitas e algumas religiões, igrejas, pegam isso aí no sentido de vida, mas é do animal, não tem nada a ver com o ser humano. No sentido de ser vivo em geral e em particular do homem, vamos ver lá, Jó 10:1. No sentido de ser vivo em geral e em particular do homem, Jó 10:1. Vamos ver, Jó 10:1. Então vamos lá dar uma olhada, Jó 10:1. Vocês não liga não se demorar um pouquinho, tá? Mas aqui vamos pegar rapidinho. Eu fiz questão de pegar literalmente dentro da Bíblia para nós ficar ao pé da letra, não ficar saindo muito fora. Jó 10:1, no sentido de... Agora a alma no sentido de ser vivo, Salmo 6:5. Vamos ver o Salmo 6:5 que está na frente aqui, eu já falo ele logo e depois eu pego o Jó 10:1. Salmo 6:5, vamos ver aqui, ó. Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Então está no sentido geral, de ser vivo, da alma humana, né? De ser vivo. Então está ali, de ser vivo, Jó. Agora vamos ver em Jó. Jó 10:1. Jó 10:1. Acho que caiu meu marcadorzinho sapeca daqui. Jó 10:1. Está aqui, Jó 10:1. A minha alma está desgostosa da vida, ó, tá vendo? Ele falou, a minha alma está desgostosa da vida. Dou livre curso ao meu lamento, falarei na amargura do meu coração.
Então Jó está falando de algo emocional, algo da alma num sentido geral. Agora, sinônimo de espírito, alma no sentido de espírito, sinônimo de espírito imortal, que esse pastor falou que não é imortal, e lógico que é, falei, precisa estudar mais, falei para ele. Tem um trecho em Mateus 22, 29, que eles estavam falando para Jesus assim, mas na lei tinha um homem entre nós que uma mulher casou com um irmão, eram 7 irmãos, e uma mulher casou com um, e morreu, o marido morreu e não deu filhos. Aí, segundo a lei, tem que casar com o outro. Porque Jesus, esse povo que foi tentar Jesus, era o sal dos seus, que ele não acreditava também em espírito, nem alma, nem nada. Que nem esse pessoal dessa nova, que acho que descobriu a roda aí, né? Eles estudaram e estão se enganando. E aí ele falou assim, aí eles foram falando que no fim aqueles 7 irmãos, porque pela lei o irmão tinha que tomar a cunhada e dar filhos para o irmão através da cunhada, né? Ajudar a cunhada, socorrer. E foi aí, diz que morreu 7 maridos, e depois por último, talvez a mulher fosse uma viúva negra, né? E por último morreu a mulher, ele falou que estavam entre eles, né? Viveu naquele tempo deles lá, e falou para Jesus, e agora vamos ver, né? Eles pensaram que tinha posto Jesus numa armadilha, falou, e no reino dos céus com quem essa mulher vai ficar? Se deram mal pra caramba, porque eles eram estudiosos, liam a palavra direto, falaram, eram os metidos, né? Falavam, vocês nascem todos em pecado, vai ensinar nós que somos estudiosos, e acharam que tinha posto Jesus numa armadilha. Aí Jesus falou lá, Mateus 22, 29, já falei para alguns disso, eles ficam bravos pra caramba comigo. Jesus falou assim, errais desconhecendo o poder de Deus e errais desconhecendo as escrituras. Olha só o que Jesus falou para ele. Primeiro que no reino dos céus não se darão mais em casamento. O homem continua tendo o seu jeito de homem, porque é um ser diferente. A mulher continua sendo mulher do seu jeito diferente, mas não tem a parte da sexualidade e não casa com ninguém. Jesus falou, serão como os anjos de Deus. Não tem mais essa parte de casamento, aí já acabou com a festa dele. E depois ainda Jesus ainda fez um complemento em cima, ainda deu uma bronca neles, e fala a respeito da alma imortal, que Jesus falou assim, Deus se disse pai, que ele falou que era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus falou a respeito da ressurreição, a respeito dos vivos, das almas. E Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos diante de Deus, tanto é que Jesus citou Abraão, né? Ele contou uma história lá que tem gente que acha que é uma parábola inventada, e não é inventada não, porque Jesus deu nome às pessoas. Se fosse inventado, Jesus tinha dito um homem, não tinha dado o nome de Abraão, não tinha dado o nome de Lázaro, só do rico, que em consideração à família, que o rico estava queimando lá, que Jesus não falou o nome dele, em respeito à família. Você vê como Jesus é bom? Mas agora ele citou Lázaro, que era uma pessoa conhecida de todo mundo, citou Abraão, que era uma pessoa conhecida de todo mundo. Então é uma história verídica. Abraão estava vivo, Lázaro estava vivo, a alma deles, a alma não morre. O apóstolo São Paulo fala que só se morre uma vez e logo após vem o juízo. O apóstolo São Paulo também falou que as nossas obras, que a pessoa não é má de tudo, mas ela vai ser passada pelo fogo, né, para que se queime as suas obras, ver que suas obras é de palha, de feno, de que material é para receber o galardão. Então vai passar no fogo. Ele fala assim, como se passasse por um fogo purificador. A própria consciência da pessoa acusa. Ela não pode subir ao céu com manchinha nenhuma. Se ela não se perdoa, se ela não se ama, se ela tem aquela culpa carregando com ela, não pediu perdão, ela não consegue entrar no céu. E a pessoa tem, vamos dizer que tenha 10% de sujeirinha na alma dele. Os 90% vai para os quintos dos infernos junto com os 10%? Não. Isso é gente que não conhece a justiça divina, a misericórdia divina. Deus é o justo juiz. Será que vocês não têm entendimento? Então vamos ver o outro aqui. No sentido de espírito, né? Espírito imortal. 1 Reis 17 ao 21. 1 Reis 17 e 21. Eu peguei os trechos bíblicos aqui do Antigo Testamento, porque eles gostam do Antigo Testamento, esse pessoal. Eles parecem que estão na antiga lei, na aliança dos 10 mandamentos, e não na nova aliança, que é no sangue de Jesus, né? Mas a gente tem respeito, se eles querem ficar, problema deles. Só que eles têm que cumprir os 10 mandamentos. Se não cumprir, vai pro buraco. Tem que cumprir os 10 mandamentos à risca. Só que ele já começa a não cumprir no jogo de sábado, que aí quer comprar comida, quer fazer não sei o que, vai passear, vai fazer não sei o que, esquece de Deus. Aí não pode. Tinha que ficar quieto, não podia andar nem 1 quilômetro. Aqui, Reis, vamos lá ver. 1 Reis 17 ao 21. Então diz assim, ó. Estendeu-se em seguida sobre o menino, aqui é o profeta que foi Eliseu, respondeu Elias, dá-me o teu filho, que o menino tinha morrido, né, o filho da viúva que era mãe de um filho único também, né. Aí Elias, visitando ela, pegou o filho estava morto, já estava morto um tempinho. Aqui, ó, 1 Reis 17, 21. Aí disse assim, ó, Elias pegou e pegou o menino, né,
Ó, a mulher tinha feito uma oração, né? Senhor, meu Deus, até uma viúva que me hospeda, que falou para Elias, me hospeda, né? Quereis afligir matando-lhe o filho? Então estendeu-se em seguida sobre o menino, Elias, né? Por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor, meu Deus, rogo-vos que a alma desse menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou. E ele voltou a alma do menino e ele reviveu. Então, no sentido de alma imortal, a alma dele estava viva. Elias desceu do quarto, tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: vê, teu filho vive. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus, que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. O menino ressuscitou através da oração do profeta Elias. E sinônimo de espírito imortal, a alma é Jó 14, 22. Vamos ver, Jó 14, 22. Jó 14, 22. Eu vou melhorar, viu, gente, para vocês aí. Eu não ligo muito para aparência, para as coisas. Minha esposa fala: você precisa fazer melhorzinho. Jó 14, 22. Vamos ver agora. No sentido, alma no sentido espiritual, de espírito. Jó, da alma imortal, né? Jó 14, 22. É somente por ele que sua carne sofre, e sua alma só se lamenta por ele, tá vendo? Tá distinguindo aqui a alma da carne, do corpo. Eles pensam que a alma e o corpo é um só, pessoal, não é isso não. Nossa emoção, nossa mente é a nossa consciência, é separado da carne, não é nossa carne. Agora na física quântica até um cientista, um neurocientista, alguma coisa assim, falou que ele está pesquisando e parece que a consciência consegue ficar fora do corpo, e segundo ele, né? Está em estudo ainda, eu vi o ano passado isso, ou retrasado, não lembro bem. Então aqui, ó, mais um como alma imortal. Vou ter que encerrar porque está ficando longo. Depois, gente, a gente pega mais, tá? Acho que é Marcos. Tem Mateus 10, 28, Mateus 16, 25, a respeito de alma imortal, né? Que a alma é imortal. Vamos ver aqui, eu separei, se eu não me engano, em Marcos. Tem Mateus, mas eu separei em Marcos. Então diz assim, ó. Ah, tá, esse trecho é aquele que Jesus diz assim, ó. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, aqui Jesus está falando, a vida aqui é a mesma palavra, tanto para a vida para a alma. Então fala da vida aqui, que a pessoa quer curtir, quer viver, quer ter suas realizações, de Não sei se é pecaminoso, talvez mundano, ou talvez nem tanto, né, mas ele quer viver a vida dele fora de Deus e não quer saber de Jesus, de Deus nem nada. Então ele fala assim, porque o que quiser salvar a sua vida, quer dizer, a vida humana, irá perdê-la. Mas fala irá perdê-la, então não teria sentido se ele estivesse falando de vida aqui da carne. Por quê? Porque todo mundo morre, não morre? Então ele diz assim, mas o que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, irá salvá-la. Tá vendo? Irá salvá-la, ele vai morrer, a pessoa vai morrer, todo mundo morreu, aqueles lá que seguiu Jesus, os apóstolos, os discípulos, todo mundo, né, morreram, mas Jesus falou que eles ganharam, que eles foram salvos, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida, aqui no sentido de alma, porque a vida rico e pobre perde, não é isso? Não é todo rico e pobre que acaba morrendo, acaba perdendo a vida, perde a sua vida, morre, não é isso, gente? Tem Marcos 8, vocês podem ler do 34 em diante. Marcos 8, 34 em diante. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 8, do 34 em diante. Então ele diz assim, ó, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida, que você pode trocar tranquilamente por se vier a perder sua alma. Porque as pessoas todo morrem, tanto o pobre como o rico, entendeu? Então, aqui Jesus não está falando de ganhar a vida, de ficar eternamente na vida aqui. Ele está falando de ganhar a sua alma. Se perder a alma, está falando de perder a alma, amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar, que senão fica muito longo. Obrigado, Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra que nos educa, nos ensina e que mostra que nós fomos criados por ti para sermos eternos, conforme o Senhor mesmo disse. Inclusive na parte física do nosso corpo também era para ser eterno, mas quando entrou o pecado, a rebelião através de Adão, que ele aceitou, então o Senhor mesmo disse, Pai,
que a consequência do pecado é a morte, que a morte nada mais é do que a separação de ti. Mas o Senhor falou para temer não aqueles que podem matar só o corpo, né? Matar essa vida, mas aquele que além do corpo pode lançar a alma no inferno, né? Nas trevas exteriores, no juízo. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos falar e fazer a coisa certa de modo certo, no tempo certo, fazer bem todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, gente. Nós vamos pegar mais trechinhos assim. Se vocês tiverem sugestão também, passa para a gente, que os evangélicos falam, ou vocês ouviram, ou a pessoa diz que é isso, ou diz que é aquilo. Não, vamos ver o que a palavra de Deus diz e vamos estudar. Eu vou dizer a verdade para você. Tive amigos adventistas do sétimo dia, testemunho de Jeová, e eles pelejaram, eu falava para eles, falei, então me mostra aí na Bíblia, pega a sua Bíblia e pego a minha também, vamos nós com a Bíblia e com a sua, eu posso olhar na sua, e eles não conseguiram me convencer na Bíblia, mostrar na Bíblia. Eu falei, não, essa é a opinião pessoal de vocês montaram a igreja em cima disso, então é difícil, era melhor vocês retornar lá o testemunho de Jeová, voltar para Adventista do sétimo dia, Adventista do sétimo dia voltar para a Batista voltar para outra, e voltando até voltar e se unir todo mundo, um só pastor, um só rebanho, sob o cajado de Pedro, amém? Até a próxima, gente. Tchau. Tá vendo? Já estou falando de novo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.